Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Claro que a senhora, o senhor sabem que esse aqui é um programa de utilidade pública. E é um programa da nossa TVE. Diariamente, de segunda a sexta-feira, nós estamos aqui. Termina o radar, termina a boa música do radar e a gente começa a falar de direito do consumidor, direito de família, direito do trabalho, direito previdenciário. São os assuntos que nós temos aqui diariamente para tratar com vocês. E vocês participam perguntando para a gente. E vocês perguntam através do nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Podem também telefonar para 3230 1530, é o telefone aqui do programa. Ou então vocês podem mandar um WhatsApp. O prefixo é 51 e o número do celular é 985-946-773. 985-946-773. Esse é o nosso telefone. Você manda um WhatsApp para cá. Se quiser, pode até gravar. Bota aqui o telefone, grava, 20 segundos, 30 segundos, manda para a gente aqui, sem problema nenhum, tá bom? Em seguida, a gente vai mudar um pouquinho, o programa vai ser um pouquinho maior, vocês vão gostar, tá bem? Assim nós vamos poder responder mais perguntas do que aquelas que nós já respondemos diariamente aqui para vocês. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor e como tem consumidor nesse país. Com grande prazer, eu anuncio a presença aqui hoje no programa do professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectadores. Tudo bem. É sempre uma honra, uma alegria estar nesta casa, Machado Filho, respondendo os questionamentos dos nossos telespectadores, que são inúmeros. São inúmeros. Eu estava conversando antes aqui com o professor Bonato, a gente fica batendo um papo aqui. E o professor Bonato, um dia a gente vai tirar um programa, tomara que a gente tenha essa oportunidade, para que o professor Bonato fale um pouco da vida dele, da vida profissional dele, da carreira que ele teve, de como ele começou e como ele está até hoje. Um dia o professor ainda vai contar isso para vocês. Depois vocês me contam se vocês vão chorar ou não, tá bem? Professor, a vida é uma coisa boa, né? O livro melhor em que nós aprendemos é o livro da vida. Né? Mas para isso nós temos que assimilar e verificar que as coisas ruins existem para que nós venhamos a dar valor às coisas boas que nos acontecem. Se só tivessem coisas ruins, as boas não teriam graça. Não teriam graça e não se daria o valor. Se só tivessem boas, coisas boas também, né? Mas eu prometo para vocês, um dia ainda o professor vai começar a contar em capítulos aqui a história dele. Vamos lá. Vamos para as perguntas então, professor? Vamos lá. Vamos lá então. A primeira pergunta é da Bernadette, ela mora na cidade de Campo Bom. Ela diz que ela é técnica química e há cerca de 20 anos, hein? Ela fez um pedido para se desligar do Conselho Regional de Química. Foi ao banco para sacar e daí ela ficou sabendo que foram bloqueados R$ 1.555 dela para pagamento do CRQ. Ao mesmo tempo, ela recebeu uma mensagem do Conselho sobre um débito no valor de R$ 644. Ela questionou o CRQ, já que ela solicitou desligamento há mais de 20 anos. Ela quer saber se isso é legal, professor. Olha, em princípio, Bernadette, telespectadores, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor nessa relação. É uma relação de um profissional com o seu conselho de classe. Me parece, Bernadette, que no momento que você esteja exercendo a profissão, esse pagamento é obrigatório. Eu, por exemplo, sou inscrito na ordem. Para que eu advogue e que eu tenha potencial de advogar, eu tenho que pagar a anuidade da OAB. E os conselhos, regional de medicina, regional de química e por aí afora, isso me parece que funciona tal qual taxa. É obrigatório para quem está no mercado. Agora, se você não exerce a profissão, você comprova que não exerce a profissão, não há o porquê estar
pagando anuidade. Então, você vai ter que se orientar com uma pessoa, verificar se aquela época que você foi cobrado, você já não estava, pediu e disse que não está mais exercendo a profissão. Bom, aí não há por que pagar Conselho Regional. Senão, você vai ter que pagar. Tá bem, Bernadette? Professor, tem uma pergunta aqui de um anônimo aqui de Porto Alegre, ele diz que ele é telespectador assíduo do programa. Muito obrigado, nós ficamos muito felizes com a sua presença aqui. Não sei se é uma relação de consumo, mas eu vou perguntar ao professor. O professor Bonato responde a todas as perguntas que chegam aqui para a gente. Tenho certidão do Juizado Especial Civil aqui de Porto Alegre, de agosto de 2015. Na época, o juiz pediu para averiguar um bem para penhora que não fosse bem de família. Como não consegui, ele encaminhou a certidão para protesto no tabelionato. O devedor foi notificado e não cumpriu. Agora ele diz o seguinte: em agosto de 2020, por lei, ele deixará de constar na lista dos devedores. Será que ainda posso fazer alguma coisa para resgatar essa dívida? Muito difícil, telespectador anônimo. Muito difícil. Veja que se ele tiver um bem, que é o chamado bem de família, pela Lei 8.009, e se ele não colocou este bem de família como garantia do negócio, porque o Superior Tribunal de Justiça tem decidido agora, modernamente, que se o bem de família foi colocado como garantia do negócio, ele pode ser penhorado. Mas, se não foi colocado e só há o bem de família, o juiz aí, mas na certidão colocou muito bem. E o que está se fazendo hoje em dia? Se registra no cartório de protestos o título, que aqui é o título executivo judicial, diferentemente dos títulos executivos extrajudiciais, que são lá nota promissória, letra de câmbio, cheque, etc. Foi registrado como mal pagador, não pagou. Agora, o que está escrito no Código de Defesa do Consumidor, telespectador anônimo? Em 5 anos tem que tirar o nome lá, de lá dos cartórios de protesto, SPC, Serasa e cartório de protesto como tal. Tudo corretíssimo aí. Isso nos serve de lição, né, para quando viermos a fazer negócio com alguém, verificar se alguém tem condições de honrar com compromisso, porque senão nós vamos ficar a ver navios. Eu ontem recebi um recado aqui da produção do programa para mandar um abraço para a nossa telespectadora Cida Ju, lá de Cachoeirinha, para a Luciane de Viamão, para o Dilson da Zona Sul, para o Rui de Sapucaí e para o Wilson. Não mandei, porque não deu tempo, mas estou mandando agora, tá? Professor Bonato, o Leandro aqui de Porto Alegre, ele diz assim, em relação à Avianca, que está em recuperação judicial, e sobre os voos cancelados, ele quer saber se é possível ganhar dano moral. Mais uma vez, né, Leandro? Se ela está em recuperação judicial, você pode entrar com uma ação, ganha o dano moral. Você vai ter que habilitar lá, porque deve ter sido nomeado, né, alguém como interventor. E você vai ter que se habilitar com título executivo, não é uma sentença judicial. Sim, é possível, mas você vai ter que se habilitar lá. Por quê? Porque como ela está em recuperação judicial, ela deve ter apresentado a todos os credores uma forma de pagamento. O juiz homologou, se transformou em lei do caso concreto. Então, há possibilidade sim. Agora, receber o que ela foi condenada, você vai entrar na fila. Tá, Leandro? Professor, tem um telespectador aqui que não quer se identificar, mas o problema de condomínio é... Não, mas é bom a gente responder. Nós não temos direito civil aqui, podemos responder. Então, vamos lá. A nova administradora do condomínio está cobrando, é uma pessoa que pede para não ser identificada aqui, tá? A nova administradora do condomínio está cobrando 4 meses do ano passado, mas nunca paguei atrasado. Encaminhei a quitação anual, mas não adiantou. Mandam o DOC do condomínio com as 4 cobranças e dizendo que irão às vias judiciais. Na reunião do condomínio não queriam me deixar entrar. Insisti, mas não tive direito a voto. Posso fazer algo mesmo que não me coloque no SPC e Serasa? Óbvio, né? Se lhe colocar no SPC e Serasa, você tem comprovante, tu cabe um dano moral extraordinário. Eles não vão fazer isso, estão lhe assustando só. Mas é óbvio, entre com uma ação, até no Juizado Especial Civil, aí, o telespectador anônimo, ação de prestação de contas.
Ação de prestação de contas, que eles provem, porque você tem o comprovante que pagou, agora eles venham, então eles vão ser citados para o processo, você não precisa contratar advogados, até 20 salários mínimos, prestação de contas contra o condomínio. Você já procurou o Conselho Fiscal do condomínio? Porque tem o Conselho Fiscal, tem a Assembleia Geral que é soberana. Qualquer condômino pode colocar no Conselho Fiscal para verificar isso aí. Oriente, mande uma carta, uma correspondência para o Conselho Fiscal. Se não tomarem providência, eu tenho todos os comprovantes que não devo nada, vou entrar com uma ação de prestação de contas, inclusive vou pedir ao juiz dano moral, porque eu estou sendo importunado por algo que não devo. Claro. É assim que se faz, mas mande para o Conselho Fiscal, porque ele é que gerencia as contas do condomínio e do síndico. Tá bem? Deve ter Conselho Fiscal aí no condomínio, tá bom, telespectador anônimo? Assim que a gente age. E tem que agir assim sempre, né? Sempre, sempre, Machado. Tu não deve, tu tem um comprovante. Procura o órgão prova superior. De que eu não devo. Procura o órgão superior. Quem é o órgão superior ao síndico? O Conselho Fiscal. Claro. É a Assembleia Geral, que é soberano, mas ele não consegue nem entrar na Assembleia Geral, não sei como. Não sei como, né? Então, mande uma carta para o Conselho Fiscal dizendo que tomará providências judiciais, que você vai ver, vocês não vão na mesma hora. Na mesma hora resolver. O Sérgio Aruz, do professor Bonato, diz o seguinte: minha filha pediu cancelamento da matrícula numa determinada universidade aqui, é uma universidade grande de Canoas. Pagamos rematrícula e a primeira parcela do semestre. Mas a faculdade disse que não devolverá os valores. Cobraram ainda mais 20% sobre cada parcela que vencerá do semestre que ela não cursar, pois ela cancelou. E ele quer saber se isso está certo, professor. O 20% que eu estou achando que está um pouquinho exagerado, mas pode sim, você fez um contrato por um ano, e se a gente faz um contrato por um ano e desiste, vai pagar a multa. A multa sempre gira em torno de 10%. Colocaram 20% aí, mas 10%, Sérgio, eu tenho certeza que você vai ter que pagar. Porque você rompeu o contrato. O contrato é lei entre as partes, eu já disse nesse programa. Se você fez um contrato por um ano, esta lei entre as partes, você e a universidade, vigora por um ano. Eu não quero mais, você vai pagar. Porque eles fizeram uma expectativa, eles montaram a turma com um determinado número de alunos, contando com o seu familiar. Aí você, não quero mais. Não é assim. Infelizmente, eu tenho que lhe dizer, não é assim que funciona. Em princípio, a universidade está com a razão. Só estou achando alto esses 20%. Pode ser questionado, porque é normal que se aplique 10%, segundo o Código Civil, tá, Sérgio? Sei que o senhor vai responder, mas eu vou perguntar. Conta d'água também é... Claro, óbvio, então, serviço público concedido, né? A dona Helenir, ela mora em Cachoeirinha. Ela quer saber o seguinte: é normal todos os meses vir na conta de água taxas de esgoto e serviço básico? De água vem menos do que R$15, mas minha conta vem sempre R$50 e pouco. Ela quer saber se isso é normal. Mas é óbvio, né? E como é que se faz a cobrança? Muitas vezes tem município que até não tem esgoto ainda, mas vai para um fundo específico lá para que tenha. A Corsã, então, Cachoeirinha Corsã, né? Então, como é que se calcula isto? Eu sei porque fui coordenador das promotorias de defesa do consumidor aqui na capital. Durante 5 anos aprendi muito, por isso que o Machado Filho fala que eu tenho que escrever um livro da minha vida profissional. É o aprendizado que a gente teve no Ministério Público do Rio Grande do Sul. Então, como é que se calcula a taxa de esgoto? É o que entra na residência de água vai sair no esgoto. Aí a resposta. Verdade. Onde é que sai a água que entra numa residência? No chamado, no encanamento da água, volta no encanamento da água ou volta num outro? Claro, volta no esgoto. Então tá ali, é proporcional à cobrança d'água, tá, Helenir? Mas vai lá na Corsã, a Corsã presta um trabalho extraordinário. Vai falar com o gerente da Corsã aí de Cachoeirinha, eles vão lhe dar todos os esclarecimentos, Helenir. Tá? Vai lá, minha amiga. Professor Bonato, a dona Isadora, que mora aqui no bairro Santana, ela esqueceu de pagar um boleto do FIES de agosto. E agora recebeu, agosto foi mês passado, e agora recebeu um e-mail do Serasa
dizendo que vão votar no SPC. Até ela pagou, ela foi lá e pagou hoje. Mas ela pergunta se isso aí está certo, porque faz um mês e já colocaram no Serasa. Ah, sim, está certo, desde que avise. Viu? Claro. Avisar. Olha, se você não pagar, nós vamos colocar no SPC. Corretíssimo, segundo parágrafo 2º do artigo 43. Eu estou cansado de avisar, de dizer aqui, cadastrar sem avisar está errado. Avisaram que vão cadastrar, está de acordo com a lei. Aí você foi lá e pagou, claro. Avisaram, tudo de acordo com a lei. Tá bem? Não tem nada ilegal aí na conduta do Serasa. Tá? Parabéns, até o Serasa que avisou. Pior quando eles nos cadastram sem nos avisar. Sem avisar. É. Um telespectador que não quer se identificar, mas se identificou para quem recebeu a pergunta, ele diz que tem 59 anos e um plano de saúde pela empresa dele há mais de 30 anos. O aumento do plano é somente pela ANS ou tenho que pagar pelo aumento que a empresa estipula? O último aumento foi mais de 15%. Tem que verificar a sua situação, tá, telespectador anônimo? Você tem mais de 59 anos de idade? Pelo Estatuto do Idoso, a Lei 10.741, não pode aumentar mais naquela mudança de faixa etária. Você já está na última faixa etária. Agora, o índice da ANS, que corresponde, segundo estudos técnicos feitos por essa agência reguladora, a inflação dos custos médicos hospitalares, que este ano, para os planos que fazem aniversário sucessivamente, em cada mês até o próximo, é 7,95%, a empresa pode e deve repassar. Agora, se o seu plano é coletivo por adesão, não se submete aos índices do plano individual, que é esse 7,95. Coletivo por adesão significa que ele é autogestado. E aí, segundo as resoluções da ANS, segundo a lei dos planos de saúde, os aumentos a cada ano estão diretamente ligados à arrecadação e os gastos com sinistro. Arrecadou X, gastou X mais Y, está autorizado a aumentar para equilibrar novamente, senão o plano quebra. Porque cada um, no plano de autogestão coletivo, por adesão, cada um é dono do plano. Então não está submetido. Eu não sei, telespectador anônimo, qual é a sua situação, lhe dei os dois caminhos. Se é individual, só o 7,95, porque me parece que você tem mais de 59 anos. Se é coletivo, por adesão, a empresa vai demonstrar a sinistralidade ocorrida no ano, os gastos com isso, e aumentou para manter o equilíbrio técnico atuarial do plano, para que ele não quebre. Tá, meu amigo? Professor Bonato entende tudo de plano. O professor Bonato é presidente da Fundação de Assistência à Saúde, da Associação do Ministério Público. Mas é um cargo honorífico, viu, pessoal? Fundação não pode remunerar os seus É verdade. E o professor Bonato atende isso com uma clareza e com uma presteza fantásticas. Telespectador do interior do estado, professor, isso aqui eu acho que não é uma pergunta de consumo, mas ele pede para não se identificar. Ele diz que essa não é uma procuração com plenos poderes para o advogado. E na procuração diz que ele, eu acho que é o advogado, é isento da apresentação de contas. Ele quer saber o que quer dizer isso. Está errado. Está errado porque a procuração ela vai se contrapor ao estatuto do advogado. O estatuto diz que o advogado deve prestar conta aos seus clientes, a procuração ou isenta, a procuração se choca com o estatuto, que é uma lei federal. O que vale, a lei federal ou a procuração? Com esta cláusula. Esta cláusula é nula, você deve procurar aí a seccional da OAB do seu município, fale com o presidente da seccional que tomará as providências cabíveis. Tá. Professor, tem um e-mail que um telespectador mandou aqui, ou telefonou, que é exatamente para o senhor. Certo. É o Alexandre Martins, aqui de Porto Alegre. Ele diz o seguinte: volta e meia é citado o Juizado Especial Civil, antigo Pequenas Causas. Isso. Que acho, sinceramente, devido aos juízes leigos, não está prestando um bom serviço. E diz assim, serviço que já foi tão bom.
Pergunto o que o doutor Bonato acha disso. Para mim é surpresa, Alexandre. Para mim é surpresa, porque inúmeras pessoas que encaminhei ao Juizado Especial Civil só tem elogios. Agora, que o movimento cresceu significativamente e que o número dos juizados, pelo menos aqui em Porto Alegre, no centro, aqui no Foro Central, ele está se tornando, não é, menor do que a necessidade, isso não há dúvida. Demora um pouquinho para ser atendido, Alexandre, mas ninguém deixa de ser atendido. Eu já fui lá como parte, não como advogado, mas como parte, e fui atendido como qualquer um, com maior presteza e gentileza. Prestam, sim, no meu modo de entender, um excelente serviço. Se há erros pontuais, nós temos que ter cuidado de não generalizar. Nós somos seres humanos. Um falhou. Agora, o sistema, por um ter falhado, é ruim? Com todo respeito, eu o entendo como prestando um excelente trabalho, tá, Alexandre? O Luciano, que é de Santa Cruz do Sul, ele diz o seguinte: se comprei um produto e esse mesmo produto apresentou defeito, por que tenho que esperar ir a conserto? Não seria certo a loja fazer a troca por outro no ato? A loja que espere voltar do conserto, acho eu, diz o Luciano. Só que, Luciano, o Brasil adota o princípio da legalidade. Artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. A lei diz, Luciano, no artigo 18, parágrafo 1º, eu até não concordo com o prazo. Não sendo vício sanado no prazo máximo de 30 dias, quanto tempo tem a loja e o fabricante para sanar o vício? 30 dias. Está na lei. Eu também acho muito exagerado esse prazo. Eu lutei para que fosse 10, mas fui voto vencido. E passou no Congresso Nacional 30. Então vamos exigir dos nossos representantes no Congresso Nacional que mude a lei. Agora, enquanto a lei exista, ela tem que ser cumprida, Luciano. Vale para todos. Agora, tem exceção, lá no parágrafo 3º do 18. Se o bem for essencial, se a troca de peça diminuir o valor do bem como um todo, por exemplo, deprecia o bem, aí a loja tem que trocar de plano. Não há necessidade de mandar para assistência técnica. Mas essas são as exceções. Por isso eu disse para o Machado Filho, quando nós tivermos um tempo maior, eu vou conseguir explicar mais aprofundadamente para vocês o porquê das normas do Código. Isso vai ser espetacular, segundo eu entendo, porque eu vou passar para vocês aquilo que eu passo para os meus alunos em sala de aula e que depois vejo como excelentes juízes, excelentes promotores, excelentes delegados de polícia e por aí afora, e excelentes advogados. Por isso que eu não saí de sala de aula ainda, meus amigos. Mas, Luciano, você vai ter que esperar sim se o bem não é essencial para você, tá? Telespectador aqui, professor, que agora se identifica como Walter, aqui de Porto Alegre, e diz assim: quanto à dívida judicial, foi bem explicado pelo doutor Bonato, pergunto, ela continua ou caduca? Boa pergunta, Walter. Estou, como sempre faço, acompanhando atentamente o programa. Que bom, Walter. Eu já disse aqui nesse programa, e não me canso de dizer, a dívida não caduca, não decai. Prescreve é o direito de acionar judicialmente o devedor. A prescrição de 5 anos, a prescrição atinge o direito de ação. A decadência, que é a caducidade que o Walter falou, atinge o direito. Mas para isso, Walter, tem que estar expresso na lei. Se não tiver expresso na lei, nós consideramos perpétuo o prazo da dívida. Tá certo? Agora, se tiver prazo, decai, caduca naquele prazo estipulado na lei. Tá, meu amigo? Telespectadora Tainá Garcia está passando por um problema que é recorrente em muitas pessoas aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro. Possuo um cartão, um determinado cartão, eu não vou dizer qual é o cartão aqui, e há alguns meses tive que negociar a fatura, pois não paguei o total e estava gerando juros.
Porém, ficou uma parcela muito alta e não vão conseguir mais pagar. Parcelei o cartão em 17 vezes de R$ 1.300, mas minha dívida seria menos da metade desse valor. É correto o cartão de crédito cobrar tantos juros? Será que é correto, com uma taxa Selic de 6% ao ano, os cartões de crédito nos cobrarem 340% ao ano? É correto? Por isso, Tainá, se você entrar em juízo, o juiz vai baixar. O juiz vai baixar esses juros. Porque não há justificativa. Isso é um aumento injustificado do preço do produto. Olha, 17 vezes 1.300, Machado Filho. Barbaridade. Isso dá dinheiro, né? 19.100, assim, por cima que eu estou calculando. Ela devia menos que 9. Devia menos que 9. Tá? Não se faz isso. Não se faz isso. Ah, o que eu oriento você a fazer, Tainá? Procure o judiciário, eu não sei qual é a sua cidade. Procure o judiciário, o fórum da sua cidade, que o judiciário tem um programa de fazer a intermediação e procurar um acordo entre o credor e o devedor. Tá? Então procure. Se não conseguir, entre com uma ação judicial contra esse cartão, porque o juiz com certeza baixará esses juros aí, porque senão daqui a pouco, minha amiga, você deve a vida para esse cartão de crédito. Isso é um absurdo no nosso país e que nós temos que acabar. Tá? Quero perguntar lá para o nosso coordenador se eu ainda tenho tempo de fazer uma pergunta aqui para o professor Bonato ou eu encerro? Mais uma. Posso mais uma, então. Fiz minha conta num determinado banco. Quem pergunta é a Cristina, aqui de Viamão. Ela fez uma conta num determinado banco, um banco grande, e teve direito a 6 meses sem pagar taxa da conta corrente. Meu pagamento entra na conta e faz 3 meses que acabou a carência e não descontaram a taxa. Agora falaram que tem que pagar as 3 juntas. Ela quer saber o que ela faz, professor. Não. Vá lá falar com o gerente e peça para pagar aí, parceladamente. Se foi um erro deles. Isso aí, Cristina, telespectador, o banco deu a Cristina, porque recebe lá, essa carência de 6 meses não paga taxa alguma sobre aquele pacote que é ofertado. E o Banco Central estipula, né, o que é gratuito e o que pode ser pago. Então, Cristina, procure o gerente para explicar lá direitinho o porquê. E se não, você faça a portabilidade e vai receber o seu salário em outro banco que lhe ofereça coisas melhores. Sabe assim que a gente esse age. mesmo banco aqui ontem me mandou um aviso, recebi um aviso no meu celular ali, dizendo o seguinte, que eu tinha entrado no cheque forte. Não, isso é lei. Isso é lei. Pois é, mas daí eu fui olhar ali no meu... Eu tinha um saldo positivo na conta. Fui lá na gerente, a gerente olhou, muito solícita, por sinal, olhou tudo. Não, Sr. João, o senhor está com sua conta, okay. O senhor tem saldo positivo aqui. Aí isso aí foi um engano. É um engano. Digo, mas engano, mas eles não se enganam em me mandar 5 mil reais. Não, isso não. Isso não acontece nunca. E depois, quando se entra com uma ação por dano moral, a indústria do dano moral. Não pode acontecer isso. Brincadeira, a responsabilidade é objetiva. É verdade. E é o mesmo banco, tá? Cristina, troque de banco, minha amiga. Então vamos ver aqui quais são os abraços que nós temos que mandar hoje para que eu não seja depois puxado a orelha aí, tá? Vamos mandar um abraço para a Roselane, para a Célia, para a Ju, sempre em nossa companhia. Para o Daniel da Protásio Alves, para a Neuza de Santiago de Gravataí e todos que mandaram mensagem e que infelizmente não foram atendidos, tá bem? Professor Bonato, muito obrigado pela sua presença aqui. A satisfação. Fica aquela dívida, então. Qualquer hora já vai contar a sua vida aqui um pouco. Vamos contar profissional, né? Porque profissional. Com muito orgulho. Lembrando a todos vocês que amanhã eu estarei de volta. Amanhã é quinta-feira. Eu estarei aqui às 6h30, 18h30, para tratar de direito de família. E comigo estará o doutor Ernesto Neto. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Thank you.